Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 23 de setembro, estamos assim vivenciando o mês da Bíblia. E é com muita alegria que convido você, convido a sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus neste dia de hoje, em que celebramos o dia de São Pio de Pietrelcina, o qual tem o nome de Francisco e mais tarde recebeu o nome de Padre Pio. Foi o primeiro presbítero a ter impresso no seu corpo os estigmas da crucificação. Então empenhou-se pela evangelização e abraçou o sofrimento de muitas famílias, construindo hospitais denominados casas de alívio e do alívio do sofrimento. E assim, Padre Pio caracterizou-se pela direção espiritual dos fiéis, sobretudo atendimento assíduo às confissões e às celebrações eucarísticas. A seu exemplo, permitamos que, por meio de nossa prática, a palavra ouvida se traduza em vida para todos os povos de Deus. São Padre Pio, ou São Pio de Pietrelcina, rogais por nós. Então hoje iremos partilharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. E se eu esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus de hoje nos propõe como reflexão nesse Evangelho de Lucas, segundo o qual Maria é apresentada como a discípula bendita do Filho de Jesus. O propósito deste Evangelho, narrado por Lucas, não é o que alguns pensam e pregam, o de menosprezar Maria. Antes de tudo, o referido Evangelho, qual estamos meditando, historicamente, o penúltimo escrito, é, portanto, depois de uma caminhada de fé e de entendimento do significado da presença de Maria na comunidade dos fiéis, o qual tem por objetivo apresentar Maria como mãe na fé, né, de Jesus. Então veja que Santo Agostinho, em seus comentários a este Evangelho, diz: Maria gerou antes no coração e depois no ventre a Jesus. Maria é, antes de tudo, discípula do seu filho. Quando Jesus pergunta: quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Não é menosprezando a sua mãe. Antes, porém, é exaltando, colocando-a na categoria de discípula sua, de mulher atenta à palavra de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, quem como Maria leu mais a palavra de Deus? Quem como Maria soube melhor interpretar a palavra de Deus? Portanto, Maria foi uma mulher de tão grande fé que gerou no seu ventre a palavra eterna, o Verbo feito carne. Não por acaso, no início do seu Evangelho, Lucas assemelha Maria à Arca da Aliança, no diálogo com Isabel. Portanto, que Maria nos ajude sempre a viver com entusiasmo e alegria a palavra de Deus, a fim de que sejamos homens e mulheres de fé, discípulos e discípulos de Jesus, a exemplo de sua mãe querida, modelo dos seguidores do Evangelho. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, durante a sua vida pública, Jesus aproveitou todas as oportunidades para revelar ao mundo a vontade do Pai, que se expressa por meio de sua palavra. Ele não perdia tempo e sempre tinha um ensinamento precioso para ministrar diante do povo que os seguia. Por isso, antes de atender ao chamado da sua família, Jesus quis dar àquela multidão e a nós também hoje uma mensagem preciosa. Ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática é a condição para que também façamos parte da sua família. Com efeito, meus irmãos, queridas irmãs, a palavra que aprendemos, quando é vivenciada por nós, nos fará ser parecidos e parecidas
com Jesus Cristo, irradiando as mesmas feições, os mesmos gestos, os mesmos sentimentos, enfim, transparecendo ao mundo o jeito de ser da família celeste. Caros irmãos, queridas irmãs, seremos reconhecidos por Jesus como membro de sua linhagem se nós ouvirmos e pusermos em prática a palavra de Deus e perseguimos a vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus tinha plena consciência de que Maria, sua mãe, era modelo do filho ajustado ao plano de Deus a ser seguido por cada um de nós. A sua obediência, a sua confiança nos planos do Pai, a sua humildade, o seu despojamento e sua fé fizeram dela um referencial para quem deseja pertencer à família do céu. Meus irmãos, queridas irmãs, você também se considera da família de Jesus? Você segue o exemplo de Maria, o exemplo de Nossa Senhora? Você segue os ensinamentos que o Pai dá para esta família? Você tem procurado conhecê-los? Você se identifica com alguma virtude de Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Rezemos. Ó Pai, que nossa condição de membro da grande família do Reino se expresse no nosso modo de proceder. Portanto, pela disposição de amar, queremos dar prova de ser do Teu Filho. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um abraço fraterno e que tenhamos assim um abençoado dia na graça do Senhor e que desça sobre todos vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.